Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar da morte e o que realmente existe por trás dessa mudança de frequência. A morte, o medo da morte, a tristeza quando alguém morre, a infelicidade quando a gente não tem a resposta dessas tantas e tantas perguntas que as pessoas têm. Para onde foi meu pai? Para onde foi meu irmão que faleceu? E muitos focam na matéria, do pó ao pó. E as igrejas se beneficiam demais desse mito da morte. O que acontece? Se não existisse a morte, se não existisse essa cultura da morte, ninguém ia em religião nenhuma. Se nós tivéssemos acesso irrestrito à próxima dimensão e voltar tranquilamente, ninguém iria em religião nenhuma. Agora, como há o véu, onde você esquece tudo que você foi, e você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, porque as pessoas não enxergam nada. Os espíritos, eles deitam e rolam. Os seres negativos, eles têm um controle tão grande devido a essa incapacidade que a gente tem de conseguir enxergar o outro lado, de conseguir sentir, não precisamos nem enxergar, sentir, pelo menos sentir. Agora, como está todo mundo podado, como está todo mundo limitado, foi muito fácil introjetar essa ideia da morte. Porque por trás dessa crença da morte, porque é uma crença, gente, muita gente já quebrou ela, mas 99% não quebrou e é refém dela. Eu vou dizer onde é que ela mais prejudica. Pensa bem, vamos colocar que você é um engenheiro, certo? E você tem um mega projeto que vai revolucionar o mundo. Aí você senta, perde tempo, aliás, você investe seu tempo, né, para criar aquele projeto e tudo. Só que num certo momento, como os negativos são muito cabeça e eles sabem que aquilo pode transformar o mundo, eles vêm sussurrar no seu ouvido: para que você vai fazer isso? Você vai morrer daqui uns dias. Por que você vai investir nisso se você vai morrer? Para que você vai ficar perdendo tempo com isso? Você tem pouco tempo de vida, você não vai... Olha, aproveita a sua vida fazendo outras coisas. E é um assédio absurdo. E 99% cai. E um grande projeto que iria transformar esse mundo, devido à inconsciência da pessoa, nem acontece. Por quê? Porque a pessoa acredita seriamente que ela morre. E nessa crença da morte, quando a pessoa acredita que ela é matéria e que ela morre, e ela tem um medo absurdo, todo o rendimento dela na família cai, no trabalho cai. Tudo que ela fizer vai ser incompleto, porque ela não faz no aspecto da continuidade. E isso é um problema. Isso é um problema porque se você acredita, sim, é uma crença, que as pessoas morrem, você tem um problema, você já é uma pessoa extremamente limitada. Sim, você é limitado por uma crença e condicionamento colocado por religiões. São diversas as religiões que só pregam a morte, com raras exceções que pregam o desencarne. Você tem como medir uma religião basicamente por isso. Se na religião se essa religião ela prega e acredita nas vidas sucessivas, na reencarnação, positivo, esse lugar é um lugar que você vai aproveitar mais. Agora, se nesse lugar que você está,
eles só pregam a morte e o fim, você tem um problema seríssimo. Você vai ser tão limitado em sua vida, você não vai expressar nada do que você tem que expressar. Infelizmente, o que a gente tem que entender é que as religiões foram criadas pelos negativos. Todo o mecanismo de devoção, e principalmente que trabalha em cima de crença, mais historinha, mais metáfora, para o quê? Para condicionar os seres. Vocês já prestaram atenção da maior das religiões aí, que o que eles pregam no domingo é a mesma coisa no planeta inteiro. As historinhas com as metáforas é a mesma coisa no planeta inteiro, porque aquilo ali é distribuído em massa. E não é só ela não, várias religiões, outras, eles têm uma central onde eles criam esses mecanismos subliminares e espalham para controle. E os seres não acordam para isso, porque está todo mundo preso nesses condicionamentos. A pessoa deveria primeiro entender o seguinte: gente, olha só, eu nasci, vamos lá, o ovo e a galinha, certo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é uma pergunta? Você não era nada. Você, eu, não éramos nada aqui nesse plano físico. E numa relação sexual, um espermatozoide penetrou num óvulo e aí formou essa primeira célula. E o átomo primordial seu, ele se encapsulou ali. E ele começou a vibrar nesse processo de criação. E uma célula se transformou em 2, que se transformou em 4, que se transformou em 8, que se transformou em 16, que se transformou em 32, nessa multiplicação infinita para gerar o corpo humano. Correto? Correto, José Augusto. Quem gerou o corpo humano? Quem foi que criou esse corpo que eu vivo, com formato de nariz, com... A ciência diz que foi os genes dos meus pais. E eu digo para vocês, mentira. Quem criou isso foi a essência que está aqui dentro, que manifestou e controlou, porque ela pensa, sente, cria, ela controlou todo o processo de criação e ela escolheu cada detalhe do corpo que está manifestado aqui. Essa onda que ondula e cria tudo, ela faz escolhas. E são escolhas conscientes. Então nós estamos manifestando uma coisa chamada livre-arbítrio. Então você tem que entender que, olha só, de onde veio esse átomo primordial? De onde veio essa consciência que manifestou nessa primeira célula e que desencadeou nesse corpo humano perfeito? De onde? Do todo, porque tudo é o todo, tudo é Deus. Não existe morte. Sabe quando você pega um copo e tira uma água do oceano? Aquela água no copo, ela é o quê? Ela é uma água, como todas as águas que tem no oceano, infinito. Se você voltar a água do copo para o oceano, ela será o quê? Água. Fora do oceano ela é o quê? Água. Mas só que fora do oceano, ela não está se sentindo na totalidade, entendeu? É como se fosse um recipiente que isola ela dessa totalidade. Isso é o nosso ego. Esse ego é esse envoltório que nos separa do todo, que cria essa desconexão. E é o único mecanismo que consegue ser propício para a crença da morte. Se vocês fizerem essas rememorações, entenderem que não existe a morte, que só existe
a vida, que não existe nada além do que uma mudança de frequência, que foi o que eu coloquei como título desse vídeo. Não existe morte, existe simplesmente uma mudança de frequência. Eu estava vibrando num corpo físico da terceira dimensão e agora eu estou vibrando num corpo astral da quarta. Ou posso vibrar num corpo mental. E assim infinitamente. Se você troca a vibração, você troca tudo. Agora, viver aqui na consciência separada de que há um contínuo presente é uma causa, né? Na verdade, é um efeito do que nós fizemos no passado. Necessitamos desse esquecimento para podermos evoluir, para podermos saudar coisas no equilíbrio das energias. Agora, se estivermos abertos, poderemos ter acesso até essas memórias. Agora, se tiver crença que a morte é algo real, você não acessa nada. A morte é uma invenção das religiões, do governo negativo, para aprisionar, para aterrar você nesse plano. A morte não existe. E você não tem prova nenhuma de que ela existe, mas nós temos infinitas provas de que ela não existe. Eu tenho as minhas. E você tem? Grande abraço e até o próximo vídeo.